possamos nós, nesse instante, que é sagrado, este momento nós nos demos, ele é meu, ele é seu, é o autocuidado, que nós possamos nesse instante mergulhar dentro de nós mesmos para conhecermos-nos um bocadinho mais. Quem sou? Qual o significado da minha vida? Qual o significado da nossa vida? A que vim? O que é preciso fazer? E de que forma realizar? E quando nós mergulhamos em nós mesmos para descobrirmos-nos, invariavelmente haveremos de encontrar Jesus. Ele que nos trouxe e insiste ainda hoje na grande mensagem do amai-vos uns aos outros. E em buscando Jesus, trazendo para o nosso íntimo, também haveremos de encontrar o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Kardec, o bom senso. Kardec que nos auxilia a aprofundar um tanto mais a lâmina da compreensão nos ensinos de nosso Senhor Jesus. Com certeza, em nos conhecendo, em conhecendo Jesus e Kardec, haveremos de ser mais felizes. E nesse instante, a inspiração, a paz, o bem, a esperança, o ânimo remoçado, a força, a cura, a inspiração esteja conosco. Nesse instante. Há uma história antiga que provavelmente vocês conheçam e que eu acho ela fantástica, porque vem nos falar, e talvez poderíamos dizer o título, e talvez que guardássemos isto ad eterno, e poderíamos chamar a palestra, a minha fala, produza aonde for plantado. E ela é muito, gosto muito, porque você consegue aplicá-la num trabalho que nós estamos. Nós conseguimos aplicar esse produza, a história, no nosso lar, em nosso lar, aonde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa oficina, em nossa vida, em nosso íntimo. Nós conseguimos enquadrar e encaixar essa história, porque vem de encontro à nossa vida. Dr. Fuller, um dos maiores teólogos protestante americano, que dirigia a Igreja de Cristal à época protestante, hoje ela está fechada e está na mão da Igreja Católica. Ele escreveu um opúsculo, um pequeno opúsculo, contando isto, e ele inicia esse opúsculo com uma carta de Paulo aos Coríntios, que na realidade eu acho que ele se enganou, porque eu acho que era de Paulo aos Palmeiras, mas não tem muito jeito. A maioria já vai vibrar contra. Eu estou com você. A maioria vai vibrar contra. E Dr. Fuller, ele começa escrevendo nesse opúsculo, ele diz assim, a sentença de Paulo: aprendi a viver contente na dificuldade e na alegria, aprendendo sempre a louvar ao Senhor. Aprendi a viver na alegria e na dificuldade, que é a nossa vida. Nós ansiamos muito termos uma vida plena, uma vida feliz. E isso não é realidade, isso é ilusão. Porque nós temos sim dificuldades. E vamos continuar tendo? Vamos continuar tendo. Sim, vamos continuar tendo. Porque é a vida é assim. Uma jovem da cidade de Los Angeles fora convidada, desculpe eu, os meus papéis, as minhas bagunças, uma jovem da cidade de Los Angeles, eu já tive uma dificuldade dessas. Eu
para estudar e escrevo tudo, tudo. E um dia me caíram todas no chão. E aí eu juntei e falei: Jesus, quem é quem? Mas agora eu sou cuidadoso. Número 1, número 2, número 3, número 4, tranquilo, tranquilo. Uma jovem da cidade de Los Angeles, durante a guerra da Coreia, ela estava noiva, ia casar-se, e o seu noivo, na época do exercício militar, fora convocado. E aí ficaram todos alvoroçados. De que forma alguém noivo vai ficar um tempo na guerra? Não era recomendado que uma jovem ficasse solta, sem o seu noivo. E na ilusão, no entusiasmo, desculpe a expressão, no viajar na maionese, existe isso ainda? Existe ainda, né? Os jovens aí existem viajando na maionese? Talvez não, talvez não. Na ilusão, e decidiram por verificar se não podiam casar-se antes. E para que acontecesse, para que ele fosse para o fronte de batalha, ele passaria por um exercício de aproximadamente 6 meses no deserto da Califórnia, porque a frente de batalha na Coreia era um local seco, ressequido, desértico. E eles deveriam passar, por um período de aproximadamente 6 meses no deserto da Califórnia, em exercício militar, para poder ajustar-se, para que quando estivessem em batalha, já estavam acostumados com o clima. E eles foram conhecer. Ele deveria passar alguns meses lá. E eles, independentes, com condições financeiras, foram reconhecer o local. A aeronáutica não permitia familiares. Não havia local para receber os familiares, apenas os soldados. E eles foram conhecer. Era um local extremamente ruim, ressequido. O solo, a areia que se perdia de forma interminável, a vegetação rasteira, o sol causticante. E eles andaram um pouco na redondeza e encontraram, não muito distante de onde fariam o exercício militar, onde seu noivo ficaria, eles viram cabanas de índios abandonada. Na ilusão, no sonho, entraram, se entreolharam. Será que nós não podemos melhorar 1 ou 2 cabanas? Eu posso ficar aqui. Enquanto você está lá no exercício militar, eu estou aqui na nossa casa. Voltaram todos entusiasmados e decidiram: sim, vamos fazer isso. Vamos melhorar a cabana dos índios e nós ficamos lá. Casaram-se na mais bela igreja de Hollywood. Uma festa imensa. Tinham todo o conforto na moradia deles. Mas na ilusão, casaram-se e se mudaram. Foram para as cabanas reformadas. E ela estava muito tranquila, muito segura. Imagine, ele, o seu marido, seria só dela. Não haveria lá nenhuma competidora. Ela seria uma mulher feliz. Ele, durante o dia, passaria nos exercícios militares e toda a noite ele estaria para se dedicar a ela, aos devaneios da vida de casado, nas conversas longas. Fizeram. As primeiras 2 semanas, ela pôde ver a aventura de quão belo é amar e ser amada. 2 semanas de maravilhas, aonde ela se sentia plena, se sentia segura, não tinha ninguém que lhe incomodasse, nem alguém que viesse lhe disputar o marido. 2 semanas extremamente felizes. Na terceira, começou a tornar-se monótono.
começou a rotina, não que ela aguardava, mas algo muito ruim. Porque ele entrava às 7, acordava às 6 da manhã, voltava às 19. Depois de um dia exausto de exercício militar, num clima tórrido, ele voltava exausto. As horas de repouso passaram a ser muito curtas, a ponto de que ele desmaiava. E ela, na terceira semana, começou a sentir-se profundamente angustiada, sozinha. Não saía dali, não tinha nada no entorno, e na terceira, quarta semana ela se desesperou, porque ela estava totalmente solitária, sozinha, embora acompanhada, casada. O que nós temos hoje, muito isto. Pessoas solitárias, embora acompanhados, casados ou não. Na quarta semana, ela não aguentou mais e escreveu um bilhete para sua mãe, uma carta para sua mãe. Mamãe, estou retornando para nossa casa em Los Angeles. Minha vida se transformou no inferno. Desconheço o homem com que casei. Ele é muito egoísta. Só pensa nele. Ele não me dá atenção. Imagine a senhora que ele tem o atrevimento de dormir enquanto eu estou falando. E vou lhe falar. Haja paciência para escutar. Nossa Senhora. Ele tem o atrevimento de dormir enquanto eu falo. Nós não estamos bem e eu estou me preparando na quarta semana para retornar para Los Angeles. Sua mãe recebeu a carta, uma mãe de muito bom senso, infelizmente, nem todas as mães têm esse bom senso, não vai qualquer crítica aqui. Estou falando mães e pais, nem sempre têm esse bom senso. E a mãe respondeu, num pequeno bilhete, a semelhança de um poemeto sem rimas, e disse, minha filha, numa mesma cela, haviam 2 homens na mesma cela. Um passava a olhar o azul do céu e as estrelas no infinito. E o outro, na mesma cela, fitava o lodo em pó no chão. Abraços, mamãe. E ela leu aquele bilhete da mãe que não lhe autorizava a desdita, mas que lhe punham algo a refletir para poder pensar que não é o local que faz a criatura feliz ou infeliz, que é o nosso íntimo, que é o nosso interno, que é a nossa disposição, que é a nossa disponibilidade, que é o nosso óculos. Óculos no sentido de visão, que é o nosso óculos. E ela começou a refletir, parou. Na manhã seguinte, colocou seu chapéu de sol e saiu. Porque até todas aquelas semanas, ela nunca tinha saído da sua cabana. Não tinha dado passos no entorno. Não conhecia absolutamente nada. E saiu. Saiu a andar. Andou um pouco. Era um clima desagradável. Areia que se perdia. A vegetação rasteira, tórrida. Ela andou um pouco e de repente ela tropeçou. Quando ela observa, ela se abaixa e pega uma concha. Concha. Achou uma concha no deserto. Ela se impressiona, mas concha aqui? Caminhou mais um pouco, tropeçou e encontrou outra. Mais uma. E ficou impressionada, mas como no deserto há conchas? Voltou para o almoço, com algumas espécies de grande beleza de conchas. Voltou, fez a sua refeição e saiu novamente para reconhecer o entorno, porque até então
Diante de tantas semanas, ela nunca tinha saído do seu lugar. Voltou à tarde e encontrou mais. E naquela noite, ela estava ansiosa para poder falar com seu esposo, mostrar a beleza de que ela havia encontrado ali conchas. E eram tão belas, diferentes. E aquele dia não foi diferente. Embora toda a expectativa, toda a emoção dela, ela começou a falar. Ele estava exausto e ele dormiu. Mas aquela noite foi diferente. Ela não cultivou a ira, a mágoa. Ela passou até a alta madrugada a olhar, a observar as conchas do deserto. E ela começou a se questionar como é que é possível um molusco que muitas vezes desprezamos ou não valorizamos produzir uma excrescência calcária a ponto de moldar na sua casa, no seu corpo. Como é possível a beleza, as reentrâncias da concha? Passou até a madrugada. No dia seguinte, lá estava ela novamente, buscando conchas do deserto. Até que um dia se afastou um pouco mais e viu um pequeno grupo de índias tecendo o sisal, buscando artesanato, e ela se aproximou. Era um grupo de índios cherokees, que havia, à época, uma adversidade muito grande entre os cherokees, os índios e os americanos, com muitas mortes. E ela se aproximou. Houve sim ali questionamento dos índios, de uma mulher branca se aproximar do grupo indígena, mas ela soube, foi se aproximando e foi perguntando: vocês não podem me ensinar a fazer o sisal, a tecer o sisal? E ficaram todos receosos, mas ela foi simpatizando e foi sendo, me fugiu a palavra agora, foi se enturmando. Os meninos estão aí, né? Enturmando é de jovem, né? Enturmando de jovem. Foi se enturmando. E começou ali ela dizendo: nossa, eu sou uma criatura improdutiva. Não sei fazer nada na minha vida. Vocês não podem... Desculpa de eu estar com a água. Vocês não podem me ensinar o artesanato e tecer o sisal que vocês fazem? E eu posso ensinar vocês a falar melhor o inglês? E elas aceitaram. E aí passou todos os dias ela se reunindo com as índias cherokees para aprender a tecer o sisal, a fazer o artesanato, e ela ensinar o inglês às índias. A ponto de que a situação se inverteu. O esposo chegava, a janta servida e ela dormindo, porque os dias passaram a ser curtos por conta das suas atividades. Mas esse mas eu acho muito importante. Mas sábado e domingo, o dia sábado e domingo era do casal, era deles, para que eles pudessem conversar, dialogar, lidar, aprender a conviver. Conviver é um dos capítulos mais difíceis da vida, o viver com. Eu quis frisar isso para nós, porque nem sempre sabemos. Eu estou apontando para vocês, mas eu confesso que eu tenho muita dificuldade de separar as coisas. É uma outra coisa da minha vida, separar as coisas. Então, o que é importante? Eles separaram sábado e domingo para o amor, para namorar, para se conversar, para estreitar o carinho, a força, a amizade, a energia. Os tempos foram passando, quando num dia de aprendizado, ela começou a falar das conchas dela, que ela amava. Ela tinha muitas, muito belas, diferentes. E uma das índias disse: eu sei um lugar
no nosso cemitério sagrado, de espécies lindas, raras, que poucos olhos já se debruçaram sobre elas, e nem, com certeza, nenhum olho, nem olhos do homem branco pousou sobre ela. E a convidou, e a levou no cemitério sagrado deles, aonde ela encontrou muitas espécies raras, lindas, que a empolgou. O tempo passou tão rápido, e ele já havia passado os meses, ele deveria partir, e agora quem não queria ir embora de lá era ela. Mas ela veio, e era obrigação da esposa acompanhar. Ela já começou a sentir falta das suas amigas, de estar junto, das conversas, mas precisava ir embora. Voltou para Los Angeles. Tão empolgada, tão intensa, tão vibrante, tão Neide de ser, estou cutucando ela aqui, tão Neide de ser, com combustível e com 220 ligada na eletricidade. Ela começou a falar tanto sobre as conchas do deserto, e que depois ela soube que todos os desertos, há muito tempo atrás, foram fundo de mar, que nas mudanças das placas tectônicas da Terra, nesse subir e descer, as águas se escoaram para locais mais baixos. E ela começou a falar tanto em Los Angeles a respeito das conchas, e alguém lhe disse: por que você não faz uma exposição? Boa ideia. Fez. A exposição das conchas do deserto foi um sucesso. A revista Time, a revista Life foram procurá-la, entrevistá-la, para que ela pudesse falar a respeito das conchas do deserto. Ela começou a estudar, a pesquisar, começou a conversar muito, a interessar-se, a buscar, ir atrás. Quando alguém lhe disse: por que você não escreve um livro sobre as conchas no deserto? Ela escreveu. O livro foi best-seller. E aí, ela voltou outras vezes para rever as suas amigas. E num dia ela perguntou: o que vocês fazem com a cerâmica, com as cerâmicas e os tapetes que fazem, o sisal? Nós vendemos por ninharia. Trocamos muitas vezes por alguns apetrechos e por pouco alimento. E ela teve uma ideia. Eram independentes financeiramente, tinham muitas possibilidades. Teve uma ideia. Será que não poderia fazer algo? E quando volta para Los Angeles, ela vai e abre uma loja numa das ruas mais luxuosas de Hollywood, em Sunset Boulevard. Ela abre uma loja para poder vender os artesanatos indígenas. E a loja chamou atenção. Os arquitetos, os decoradores passaram a visitar e passaram a se interessar pelos artesanatos. Encomendavam. E ela ia buscar e trazer para a sua loja. Abriu mais uma, a ponto de que só nos Estados Unidos ela teve 114 lojas vendendo artesanato dos índios. Escreveu 11 livros. Era consultada por bibliotecas, por museus de oceanografia. Ela tornou-se uma expert em conchas do mar. Tão só porque soube transformar, soube produzir aonde foi plantada. Transformou a dor, a adversidade em possibilidades. Eu disse da lição que ela é muito oportuna. Quando nós falamos a respeito da casa espírita, de estarmos buscando, porque tem problemas aqui, com certeza. Tem problemas acolá, no outro tem. Todos os lugares.
tem dificuldades de relacionamento na sinagoga, no terreiro, no centro espírita, na igreja, seja evangélica ou de qualquer outra linha. Tem dificuldades? Claro que sim. Mas o que é importante nós buscarmos a superação. Buscar transmutar a dor pelas possibilidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis, ele nesse capítulo, não vai aqui qualquer estudo a respeito desse capítulo, mas esse capítulo ele é muito importante, porque ele nos fala, ele traz a visão do homem integral. A visão do homem integral. O que significa a visão do homem integral? Alguém gostaria de falar? Valendo uma casinha no mundo espiritual. Quem acertar, depois a Iris passa a escritura para vocês. Tem alguém pela primeira vez aqui? Só a senhora? Desculpe. A casinha no mundo espiritual de doação é brincadeira, né? Os caras falam, olha, eu fui de um centro, eles dão casa. Eles dão casa lá. Eu ia querer. Eu já queria um sítiozinho. Então, nesse capítulo, ele fala a visão do homem integral. O que é? Nós temos um conceito muito intenso nosso, mesmo nós, digo nosso, espíritas. Desculpe a expressão, estou falando isso para mim, macaco velho. Nós temos ainda o conceito de que nascemos, crescemos, fazemos sexo e morremos. Nós temos esse conceito. Há algum tempo atrás eu me perguntei, falei, cara, que negócio é esse? Olha a tua atitude. Sendo que eu não creio na imortalidade, na reencarnação, eu não creio, eu sei. E aí eu falei, cara, que negócio é esse? Olha a tua atitude. Você sabe, mas não vive como. É só nós avaliarmos, desculpe generalizar para todos. Sim, a nossa postura muitas vezes é aquela do que nascemos, crescemos, fazemos sexo e morremos. E aí nesse capítulo ele fala, olha, temos um corpo, temos razão e a inteligência para que nós possamos escolher. Todo momento nós escolhemos. Todo momento. Que roupa eu ponho? Vou ou não vou? E toda escolha, nós temos perdas e ganhos. Toda escolha. Toda escolha nós temos perdas e ganhos. Depende da escolha, não. Toda escolha nós temos perdas e ganhos. Talvez escolhemos estar aqui agora e de repente perdemos a visita de um familiar. E pelo jeito que eu estou indo, talvez vamos perder a janta com o familiar. Então toda escolha, alguém talvez me salvou, que falou que tem a ceia ainda, né? Então toda escolha nós ganhamos e perdemos. Então nós temos o corpo, sim, precisamos cuidar muito bem dele. O corpo, a razão, o raciocínio. E nós temos, nesse capítulo, quando fala a alma. Então nós temos o corpo, a razão, nós temos a alma, o sentimento. E de uns tempos para cá, que chiqueza. Morram de inveja. Morram de inveja. Só não sei se chego no final, porque é de maracujá. Já me perdi, eu fico brincando na espiritualidade, acho que eu falo, meu Deus, já fui até embora. Já me perdi de onde eu estou. Então, trabalhando os sentimentos, ganhos e perdas, e nós temos o corpo e a alma, o homem integral, o ser integral. Marques da Cruz não é espírita, é um jornalista. Ele fala que o ser, ele alça voo à semelhança de um pássaro. Como é que o pássaro voa? Quais são as duas asas do pássaro? Respondo logo que eu estou pagando mico aqui.
Você está filmando ainda e eu pagando. Ele diz que o pássaro alça voo com as duas asas batendo em equilíbrio. E o ser da mesma forma. Quais são as nossas duas asas para que nós possamos alçar voo na direção de Deus? A asa do sentimento, do amor. A asa da ciência, da inteligência, da escolha, do raciocínio, da lógica. Então nós precisamos estar em equilíbrio para poder alçarmos voo na direção do infinito, de Deus, da nossa plenitude, da nossa consciência ampla. Como é que nós estamos hoje? Capenga, tronchos. Tronchos. Eu não sei muito bem o que é troncho, capenga. Tomara que não seja palavrão. Hoje, como é que nós estamos? Deficientes. Como é chique. Nós estamos deficientes dentro dessas nossas duas asas. Nós fazemos maravilhas. Ontem eu vi, nossa, não vou lembrar o nome do telescópio que a Europa colocou, saiu ano passado em agosto, Euclide. Não sei se é Euclide, mas acho que é Euclide. O ano passado, com imagens fantásticas. É a asa da ciência. A China pousando no lado lá da Lua para buscar pesquisar sobre água. Então nós fazemos maravilhas no campo da ciência, no macrocosmo, no infinito. Vasculhamos as estrelas. Somos capazes de saber o peso de uma estrela, a distância em anos-luz. O microcosmo, a engenharia genética. Um tempo atrás eu vi na Inglaterra uma senhora que foi mordida por um cachorro e teve a sua orelha arrancada. E a engenharia genética pegou uma célula-tronco e moldou uma orelha dela, da célula-tronco dela. E tinha a foto da barriga dela e a orelha no subcutâneo do seu abdômen. Se viu o formato da orelha formada, pronta para ser implantada, mas não tinham ainda autorização judicial para implantar. Veja só a beleza, tanto no macro, no grande, quanto no pequeno, no microcosmo. Fazemos maravilhas, mas ainda temos a dificuldade porque nós precisamos desenvolver a fraternidade. Desculpe, me emocionei. Talvez nós não aprendamos a ser fraternos naturalmente. Aí precisa vir uma catástrofe. Precisa morrer um punhado de gente afogado para que um país se modifique, se movimente. Então, de repente, nós precisamos da dor, não porque a dor é necessária, mas porque talvez nós não despertemos. Será que nós locomovemos tanto em relação à fome que está ao nosso lado? Nem sempre. E aí precisa vir a dor, a dificuldade, o desastre, para despertar na criatura em nós a fraternidade. Então é despertar. A dor não é lei de Deus, mas infelizmente é uma mola propulsora que nos propicia que nós avancemos. Esse capítulo 25 fala sobre o homem integral, falando, olha, temos o corpo, precisamos cuidar dele, mas nós temos a alma, nós precisamos trabalhar o nosso sentimento, que isso é fundamental. E fala nesse capítulo a respeito dos valores de fraternidade, do respeito, do amor, da aceitação. Da aceitação. E nós, como espíritas, falamos tanto disto e temos tantas dificuldades em relação ao outro de aceitar. Nesse capítulo, buscai e achareis. Veja só, buscai e achareis. Busca. O busca demanda o quê?
O busca demanda, e pelo jeito ninguém vai, eles fiquem tranquilos, ninguém vai ganhar casa hoje no mundo espiritual. Credo, mas ganhar casa no mundo espiritual ninguém vai querer, né? O buscar, ele implica o que, gente? Atitude, ação, fazer. Ele não diz sem vontade. Nossa senhora, agora acabou comigo aqui. Vontade. Eu viajei aqui. Então, a atitude, o esforço, a busca, ele não diz assim, espera, fica sentadinho, aguarda que vai chegar. Não. Buscai e achareis. E fala do primeiro passo, da atitude, do ir, do buscar. Então, ele fala a respeito do esforço, da atitude, da ação, dentro desse capítulo do Evangelho. E nós temos uma visão muito superficial a respeito de nós e a respeito da vida. Muito superficial. Nós julgamos muito. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela diz assim, nós não só julgamos, nós sentenciamos. Nós sentenciamos. Nós já damos o veredito, sem saber o que se passa no íntimo da criatura. Eu costumo falar que nós não conhecemos ninguém. Ah, mas não, eu conheço minha esposa, meu esposo, meu filho e minha filha. Conhece nada. Conhece não. Mesmo dormindo na mesma cama, comendo 1 quilo de sal no mesmo prato, nós não sabemos o que passa no íntimo da criatura. E como julgar, como avaliar alguém, a postura, a atitude, o gesto, a fala, se nós não sabemos o que passa por dentro dele? E aí a necessidade nossa de aprofundar o conhecimento daquilo que está em nosso entorno. Tem um americano, chegou na agência e a queixa do carro. Qual o problema do carro? Meu carro não gosta de sorvete de baunilha. Como assim? Sim, meu carro não gosta de sorvete de baunilha. Não estou entendendo. Defeito do carro? Sim. E aí? Mas o que acontece? Mas como assim? Porque eu saio do meu trabalho à tarde e tenho o hábito de todo dia tomar sorvete. E quando eu peço sorvete, qualquer outro sabor, eu pego o sorvete, o carro liga, ele funciona. Quando eu peço sorvete de baunilha, eu vou no carro, ele não pega. Então ele não gosta. E aí foram descobrir que aonde ele ia, não sei se é hábito do americano ou não, que tem preferência pelo sorvete de baunilha ou de creme, talvez seja o nosso, né? Que parece que tem preferência. Então a fila do sorvete de baunilha era maior. Então ele demorava mais tempo para voltar para o carro. E tinha uma falha elétrica, um pane no carro, que quando demorava o carro tinha dificuldades de pegar. Mas a avaliação dele, meu carro não gosta de sorvete de baunilha. E nós temos muito isso, né? A nossa avaliação é superficial, sem saber o que passa no coração da criatura. E dentro desse processo do produz onde for plantado, me desculpem psicólogos, não tenho nem o direito de estar falando isso, mas nós temos um mecanismo de transferência que nós colocamos a todo tempo. Um mecanismo de transferência, nós sempre colocamos a nossa felicidade onde nós não estamos. É muito comum isso. São Paulo, o Edson disse 1 hora. 1 hora. E ele mora perto, pertinho. E eu, na Zona Leste. E ainda tem preconceito da Zona Leste. Porque um dia falei, não, você mora em Itaquera, Zona Leste. Eu falei, Zona Leste, aonde? Itaquera. Não, você não é Zona Leste, lá é Extremo Leste. Eu falei, Jesus nem me deixou morar na Zona Leste. Eu podia falar, não, Moca, Tatuapé.
Aí quando eu falei Itaquera, não é Zona Leste, Itaquera é extremo leste, é lá onde Judas perdeu a bota. Então, nós sempre colocamos... Olá, boa tarde para vocês. Mecanismo de transferência. Nós estamos falando aqui da cidade. Quem daqui não quer morar no interior? No trânsito. Tem um lugarzinho. Nossa, parece que ninguém quer isso. De jeito nenhum. Mas assim, eles pegam um paulistano. E é muito comum isso. Quem está na cidade quer ir para o interior, quem está no interior quer ir para a cidade, quem mora na praia quer ir para a montanha, quem está na montanha quer ir para a praia. Essa semana passada eu escutei uma criatura dizer: você acha que é possível? Onde é a justiça divina? Eu falei, mas por quê? Eu sou uma criatura tão boa, com tanta cultura, e reencarnei no Brasil. Eu fiquei assim, eu demorei para entender. Eu falei, ele está zombando de mim. Não, ele falou com a alma. Ele queria ter nascido na Europa. Eu falei, meu filho, você vai reencarnar muito aqui no Brasil ainda. Vai reencarnar muito. Então, nós colocamos esse mecanismo psicológico. E aí, é toda uma frustração. Mas a falta de preparo para que se enfrente a realidade. E aí, a falta de preparo nossa, qual é a nossa ansiedade para casar? Qual é o nosso objetivo? Casar. Todo dia da noiva, do noivo, da noivinha, do dia de tudo. É enxoval, é festa, é tudo. Nós nos preparamos para casar. Não podemos esquecer que depois de casar, tem a vida de casado. E aí é um desastre. Porque nós não estamos preparados para depois do casar-se, depois da festa. E aí nós vamos ter as nossas dificuldades. Então nós temos aí todo um processo superficial a respeito de nós e a respeito da vida. E quanto é importante que nós venhamos a conhecer a jovem, quando ela se dispôs a não ficar olhando para baixo, vendo pó e lodo, quando ela se dispôs a sair, ela conheceu-se e conheceu o entorno. E aí, o valor da vida, o sentimento de que a criatura tem possibilidades, guarda possibilidades, talvez com um olhar tacanho, com a visão diminuída, com um horizonte estreito, aonde perdemos o estímulo, aonde perdemos a vontade de viver, onde perdemos a confiança em Deus, onde perdemos a esperança em nós, a esperança na vida. Tão só pela visão, muitas vezes, pequena, estreita, mesquinha, de transferência para mostrar ao outro. Eu conheço pessoas que compram o que não precisam, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Eu falo, meu Deus, para quê? Para mostrar para ela. Mas você dividiu em quantas vezes? Em 12. E você vai usar? Por enquanto não. É a nossa forma de ver e de enxergar. Nossa, faltam só 4 páginas. Quando nós falamos a esse respeito do nosso sentimento, gente, nós achamos que pensar e sentir é fumacinha. E não é. Quando nós falamos do psiquismo, todo o psiquismo nosso, aquilo que nós sentimos e pensamos, é força criadora. Nós criamos, nós geramos. O pensar, nós criamos um entorno em nós. Então, tudo aquilo que sentimos e pensamos é criação, é construção, é material. O nosso campo áurico, a energia que nos circunda, qual é a energia que nos circunda? É energia de brandura ou energia de raiva, de rancor, de mágoa? O que é que nós guardamos? Como está o nosso entorno? Durante as 24 horas, o que mais você vibra? O que mais você pensa? Como você se comporta? É o nosso psiquismo, é a nossa energia que atrai ou repulsa, que nos deixa são
ou enfermo, que nos traz complicações. Meu Deus de misericórdia. Eu tive há 15 dias atrás uma experiência, saindo da casa, lá da casa do Cristo, e tem um final da rua, eu tenho que entrar muito à direita. E não deu para vir na fila de cá, eu estava aqui, e eu dei a seta, dizendo para a criatura que estava aqui do meu lado no carro que eu ia entrar ali. Não tive nenhuma atitude de colocar o carro próximo, não pressionei nada. Só quis dizer para que talvez até nem desse para ele, porque ele já estava mais para, mas para que a pessoa de trás entendesse que eu precisava entrar e não ia entrar ali, eu ia entrar aqui. Não incorporei. Eu ia entrar ali. E eu dei a seta, indiquei um pouquinho só para dizer, olha, eu vou entrar aí. E aí eu vi que o carro veio para frente e eu vi que ele não gostou. Senti a energia, aquela energia doce, doce. Abriu a janela e ficamos assim de janela de vizinhos conversando. Ele me disse, você quer que eu ponha meu carro onde? Eu falei, em lugar nenhum, o senhor está. Eu vou entrar ali. E eu só quis dizer para o carro atrás para que me dê chance. Porque se eu passar um bocadinho, eu não vou conseguir entrar, só isso. Mas em nenhum momento eu me pressionei. Eu disse, calma, Senhor. Trânsito é gentileza. E aí, ele falou um punhado, começou a falar. E eu disse para ele, Senhor, cuidado. Se o senhor continuar tão nervoso assim, o senhor vai infartar. A fisionomia dele mudou, que eu não entendi. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Mudou. Ele mudou. Eu desarmei ele, eu não entendi. Foram alguns segundos de silêncio e a fisionomia dele mudou. E eu repeti, se acalme. Não tem motivo para isso. Eu preciso me acalmar. Eu estou indo para o pronto-socorro, porque eu estou com dor no peito. Na hora eu segurei o riso. Mas depois eu fiquei feliz. Olha que espiritão que eu sou. Espírito de porco, né? Eu fiquei feliz, falei, nossa, obrigado, meu Deus. Não sei nem por que eu falei do infarto pra ele, né? Mas assim, mudou a fisionomia dele. Ele me deixou passar. Eu falei, vai com Deus, que o cardiologista certo com o senhor. Então, já encerrando, produz onde for plantado. Eu quero encerrar falando a respeito das dificuldades que todos temos. Nossa vida tem dificuldades. É natural. Vamos deixar de ter? Não. Se alguém pensar assim, não. Agora eu sou espírita, acabaram os meus problemas. Vá pensando. Não, é natural. Mas tudo depende com que óculos, com que olhar nós fixamos. E buscar mecanismos para minimizar a nossa dor, as nossas dificuldades, a nossa forma de olhar. Eu separei aqui, que na realidade me caiu ao acaso, Olavo Bilac, o poeta. Um pouquinho chato. Eu já estou terminando. Olavo Bilac, um poeta, encontrou um amigo na rua. E ele disse, Olavo, você poderia, por favor, eu quero vender a minha chácara. Você poderia, por favor, escrever o anúncio para que eu possa publicar o anúncio para publicar, para vender a minha chácara? Ele falou, sim, escrevo. E ele escreveu. Peço licença para ler. Escreveu Olavo Bilac. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo cortado pelas cristalinas águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente e oferece sombra tranquila nas tardes da varanda. Ele escreveu, ficou um tempo sem encontrar com um amigo e de repente, depois de um grande tempo, falando, e aí, o sítio já vendeu? Ele disse que nada. Não,
Depois que eu li o que o senhor escreveu, eu vi a riqueza que eu tinha. Não vendi mais, não pus nem para vender. É o olhar, é a transferência. Bom é o outro, bom é lá fora. E nós esquecemos de valorizar aquilo que nós temos do nosso encontro. Dentro desse princípio, do produzir onde for plantado, o sábio observou um jovem triste, melancólico, e se aproximou dele e lhe perguntou: o que você tem? E ele disse: muitas dificuldades. Tenho muitas dificuldades. E o sábio disse a ele: pegue um punhado de sal. Ele pegou o jovem pegou um punhado de sal. Jogue no copo com água. E ele jogou o punhado de sal num copo com água. E ele disse: beba. E o jovem disse: nossa, é muito ruim. Tem um sabor muito ruim. É muito ruim beber. O sal no copo de água. O sábio se distanciou, segurou-lhe pela mão, apanhou o saco de sal e caminharam por um pouco de tempo. Se aproximaram diante de um lago. E o sábio disse: pegue um punhado de sal. Ele pegou e disse: jogue no lago. O jovem jogou. Aí o sábio disse: agora beba um pouco da água. Ele abaixou-se, bebeu. Qual o sabor? E o jovem disse: muito bom, refrescante, foi muito bom. Aí o sábio disse a ele: exatamente isso, assim é a vida. Eu te quero dizer, para que você deixe de ser copo para ser lago. Amplie as coisas positivas que você tem no teu entorno. Valorize as coisas que você faz. Ah, mas são tão simples. Não, são importantes. Um dia, há poucos dias, o Espírito me disse: meu filho, não se preocupe com complexidade. O homem hoje está carente de um sorriso. O homem está carente de alguém que lhe ouça com respeito. E ouvir com respeito alguém que, se você está ali, só fazer isso. Ouvir com respeito. E o outro sai aliviado, sai leve. Então, que nós possamos aprender a valorizar aquilo que está no nosso entorno. Analisar com maior cautela, com maior cuidado, com maior zelo, enxergando as nossas possibilidades. Deixarmos de ser copo para poder expandir as nossas possibilidades. As coisas boas que todos nós detemos para ser lago. Um beijo no coração de vocês. Obrigado.